50 toneladas de cocaína, R$ 1 bilhão em dinheiro e em bens. Esse é o resultado da maior operação da história da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas. Uma investigação que aconteceu no Brasil, Bélgica, Espanha e Emirados Árabes. A criatividade dos criminosos para transportar a droga chamou a atenção da polícia. E o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade aos bastidores dessa ação. Uma fortuna escondida em uma van. As imagens exclusivas mostram como traficantes guardavam parte do dinheiro da venda de drogas. Os donos desse dinheiro também foram encontrados. Nossos repórteres acompanharam com exclusividade os bastidores da mega operação da Polícia Federal que prendeu 45 pessoas no Brasil, na Bélgica, na Espanha e nos Emirados Árabes. Foram apreendidos e bloqueados R$ 1 bilhão em dinheiro e bens dos traficantes. Certamente a maior organização criminosa hoje que atua no tráfico internacional de drogas entre os países produtores na América Latina, né, na América do Sul e a Europa. Uma multinacional do crime que agia em 3 continentes. A organização criminosa ficou tão poderosa que estava comprando companhias aéreas menores de jatos particulares na Europa. E o grande líder conseguia se movimentar facilmente utilizando documentos falsos. Porto de Paranaguá, 8 de setembro de 2017. A Receita Federal apreendeu 780 quilos de cocaína. Essa cocaína estava oculta em uma carga de exportação que era destinada ao porto de Antuérpia, na Bélgica. Foi a partir daí, dessa apreensão, que a gente começou, digamos assim, a desenrolar esse novelo. E o novelo foi longe, muito longe. Chegou até uma das maiores quadrilhas de traficantes do planeta. A Receita e a Polícia Federal começaram um monitoramento detalhado. Nos últimos 3 anos, foram mais de 60 apreensões, que totalizaram 50 toneladas de cocaína. Dali, a gente conseguiu identificar inicialmente o grupo operacional que fez a introdução da droga no Porto de Paranaguá. Desse grupo, a gente conseguiu identificar outro grupo que também participava em Paranaguá e um grupo que tinha uma logística que trazia a droga de São Paulo. Mas a gente chegou no principal líder dessa organização. E a partir dele, que era o topo da pirâmide, a gente conseguiu identificar diversos membros e diversos grupos que atuavam em todo o Brasil. O chefe do grupo é um ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul que virou bandido, Sérgio Roberto de Carvalho. Segundo a polícia, ele usa vários nomes falsos. Um deles é Paul Walter. Foi com esse nome que ele foi preso por tráfico na Espanha em 2018. Por causa da idade, conseguiu prisão domiciliar e foi morar nessa mansão, avaliada em 13 milhões de reais, que fica em um dos pontos mais caros do litoral espanhol. Ele fugiu logo em seguida e tentou fingir a própria morte. Aí, se aproveitando da Covid, eles forjaram a morte dele e aí comunicaram para a justiça espanhola que ele havia morrido e em decorrência da Covid e o corpo dele havia sido cremado e apresentaram uma certidão de óbito. Mas o major está vivo e com passaportes falsos usa o próprio avião para fugir das autoridades. O nome dele está na lista de procurados da Interpol. Era do ex-militar a fortuna equivalente a quase 75 milhões de reais escondida no porta-malas de uma van que estava na garagem de um apartamento em Lisboa, capital de Portugal. Da Europa, ele comandava tudo de forma muito organizada. O nome da operação da PF, Enterprise, empreendimento em inglês, vem daí. Os traficantes se organizavam como uma empresa. Segundo as investigações, o grupo trazia droga em aviões da Bolívia e do Paraguai até fazendas no Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia e no interior de São Paulo. Depois, tudo era despachado por caminhões até os portos de Natal, Santos e Paranaguá. A cocaína, então, era embarcada para a Europa e para a África. Como eles tinham essa estrutura muito grande, desde os países produtores até o destino final, eles prestavam vários tipos de serviço.
Um dos braços direitos do Major Carvalho era o libanês naturalizado brasileiro Assad Khalil Kiwan. Ele foi preso nessa semana e já foi condenado por tráfico no Oriente Médio. Chegou a viver no Paraguai. Lá, foi acusado de tentar matar o ex-senador Roberto Acevedo. O político sobreviveu, mas 2 seguranças morreram. Kiwan fugiu então para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal negou a sua extradição e o criminoso seguiu operando em São Paulo, com empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogas. O jornalismo da Record TV localizou ao menos 2 empresas no nome dele, todas em endereço de fachada. Segundo as investigações, Kiwan também era responsável por receber a droga no interior de São Paulo e enviar para portos do sul do país. Por ser o maior terminal de exportação de produtos agrícolas do Brasil, o Porto de Paranaguá também é uma das principais portas do tráfico internacional de drogas. Só durante esta operação, a Polícia Federal apreendeu aqui dentro 10 toneladas de cocaína. E para burlar a fiscalização, os criminosos usam a criatividade. Usualmente, a droga era colocada em contêineres com a ajuda de funcionários do porto. Muitas vezes, os donos da carga nem sabiam de nada. Os criminosos inseriam os tabletes quando os contêineres aguardavam o embarque. Já no destino final, os traficantes retiravam tudo antes que a mercadoria fosse entregue. Eles também disfarçavam a cocaína em cargas de frutas, madeira, tubos e pallets. Chegavam a colocar no interior de carros que eram exportados e até dentro de pás de retroescavadeiras. É um trabalho manual, com solda, pintura depois da máquina e toda essa dissimulação para que não chamasse atenção, né? Um dos responsáveis pelo disfarce e embarque da cocaína em Paranaguá era Jorge Santos Zella, o Zóio, que era um dos líderes do grupo no Paraná. A Polícia Federal esteve na casa dele nesta semana. Ele tentou fugir pelos fundos, mas foi flagrado pelo helicóptero da polícia. Segundo a polícia, este era o bunker do grupo criminoso. Boa parte da droga que deixava o Brasil pelo Porto de Paranaguá passava por aqui. Um verdadeiro centro logístico onde a cocaína era preparada para o embarque. O local é uma fortaleza com muros altos, cerca elétrica e câmeras de monitoramento de última geração. Chama atenção a localização, extremamente estratégica, a apenas 2 quadras do aeroporto da cidade e a 5 quilômetros do cais do Porto de Paranaguá. Zóio morava no bunker. A polícia encontrou no local 220 quilos de cocaína pronta para o embarque. A fortaleza dos traficantes foi monitorada durante vários meses, noite e dia, em um trabalho integrado da Polícia e Receita Federal. Este é o helicóptero que foi usado na operação dessa semana. Ele conta com tecnologia de ponta para ações de inteligência. O grande diferencial está nesta câmera, que consegue gravar a vários quilômetros de distância e ainda tem infravermelho para filmagens noturnas. As imagens que saíram daqui ajudaram a prender os traficantes. A câmera tem tecnologia militar dos Estados Unidos e é usada tanto no combate à sonegação fiscal, como no tráfico de drogas e do crime organizado. A Receita Federal sozinha, ela não consegue realizar a investigação que chega à prisão ou que chega à justiça. Além de Paranaguá, a quadrilha também contava com outros grupos dedicados a atuar nos portos de Santos e Natal. Para se comunicar, eles usavam programas sofisticados para criptografar as mensagens e conversas telefônicas. O custo é de $2.000 por ano para cada aparelho habilitado. A quadrilha era violenta e não tinha receio em executar os próprios integrantes que não obedecessem às ordens dos chefes. Em maio de 2018, os irmãos Emerson e Anderson Pereira, responsáveis pelo transporte de drogas de São Paulo para o Paraná, foram brutalmente assassinados em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Já em março de 2019,
outro integrante da quadrilha, Reginaldo Bergamaschi, também foi morto em Curitiba pelo ex-sargento da PM do Paraná, Flávio Rodrigues da Silva. O militar chegou a ser preso e foi encontrado sem vida dentro da própria cela no início deste ano. Eles atuam na base da intimidação. Se dá alguma coisa errada dentro da organização, eles não podem procurar a polícia, não podem procurar a justiça para pedir os direitos. Então eles resolvem. Para lavar o dinheiro que ganhavam com o tráfico, os criminosos compravam imóveis e artigos de luxo. Só na operação desta semana foram sequestrados 61 carros e 37 aviões. O grupo mantinha até uma empresa de táxi aéreo na tentativa de legalizar o lucro obtido com a venda de drogas. Recentemente, eles estavam se especializando no uso de criptomoedas. Essa é uma novidade, digamos assim, da lavagem de dinheiro, né? A Receita Federal já está com o olho nisso há algum tempo, já temos normas preparadas para isso. Para as autoridades, o sucesso da operação foi a integração. Estamos demonstrando que a cooperação internacional não tem limites no sentido físico da palavra, de você buscar esse criminoso, de identificar esse patrimônio e de retirar esse poder financeiro da organização criminosa.